Fala galera, tudo bem? Professora Gabi Jardim aqui com vocês no Cai na Vestibular. E a aula de hoje ela é muito importante. Hoje a aula é sobre fenômenos semânticos, queridos. A gente usa isso o tempo inteiro, a gente usa isso para cobrar de vocês numa prova. E vocês podem usar esses fenômenos semânticos como recursos muito positivos, principalmente no quesito coesão, dentro da redação de vestibular. Galera, falou de semântica, falou do estudo do sentido, falou do estudo das interpretações, falou do estudo do significado. Então, para tudo que você faz, o ideal é que você domine o significado. Isso é semântica, ok? Então, pensou em sentido, pensou em significado, pensou em semântica. Eu tenho para vocês um conceito bem bacana, que é o conceito de signo linguístico, sob a ótica de um dos maiores linguistas de todos os tempos, o Fernand de Saussure. O que seria o signo linguístico? Seria a junção entre uma imagem acústica e um conceito. Gabi, como assim? O que é uma imagem acústica? Como assim a imagem que é visual, ela é acústica, que é sonora, né? Uma sinestesia que eu acabei de construir. Essa imagem acústica, essa conceituação, essa nomenclatura, ela faz com que você pense numa imagem quando você ouve uma palavra. Testa comigo. Fecha seus olhos. Gente, calma, não é nada místico, tá? É só para você tentar entender o que é uma imagem acústica. Se você fechar os olhos e eu falar a palavra casa, com certeza vocês pensarem em alguma coisa. Essa imagem acústica, ela está ligada à pronúncia, beleza? Agora, a imagem propriamente dita e toda a sua conceituação está ligada à parte do conceito, a parte do significado em si. Show? É claro que eu trouxe para vocês uma ótica bem do campo dos estudiosos e mestres dentro da área da linguística. E, claro, trouxe o conceito para vocês também. Mas eu quero tentar facilitar. Para ficar um pouquinho mais claro na sua mente, quando você estuda signo linguístico, você está estudando a soma de um significante com um significado. Gabi, como assim? O significante é a imagem acústica, é o som que gera uma palavra, que forma, que formula, que propõe, que forma um conceito. Agora, o significado é a aplicabilidade dessa palavra, é a aplicabilidade desse significante. Somei significante com significado, eu acabei de te oferecer o signo linguístico. Show? Por que eu tô te falando isso? Porque o signo linguístico é o que te ajuda a compreender melhor a semântica. É o que faz você entender os sentidos das palavras e das expressões. Agora, colocando em prática e pensando nesses fenômenos, vamos ver quais são os recursos eficazes que a gente pode usar no nosso dia a dia para estabelecer comunicações. Show? Os animais são muito importantes na nossa vida. As abelhas nos dão mel, as vacas nos dão leite, as galinhas nos dão os ovos e os pardais nos dão as multas. Olha que interessante como essa tirinha só consegue estabelecer esse humor, essa quebra de expectativa, porque a palavra pardal, ela consegue oferecer duplo significado. Eu posso ter o pardal animal e eu posso ter o pardal, que é justamente o marcador de velocidade que vai garantir uma multa caso você exceda aquele limite. Show? Então, como fazer para poder se beneficiar desses recursos? Vem comigo. Primeiro recurso bacana que vale a pena você saber e que vai ser muito útil na sua vida como um todo, inclusive na sua redação, é o conceito de sinonímia. O que é uma sinonímia, galera? Nada mais, nada menos do que o estudo dos sinônimos, ou seja, palavras que possuem valor semelhante. Aipim, mandioca, macaxeira. Eu tenho 3 palavras diferentes usadas no Brasil para fazer menção a esse mesmo elemento. Então, aipim, mandioca e macaxeira falam do mesmo elemento. Show? Sinônimos. Segundo conceito importante, queridos, eu tenho a antonímia. O que é antonímia? É o estudo dos antônimos. Não mais agora das palavras de valor semelhante, mas das palavras de valor diferente. Diferente necessariamente oposto. Ou seja, eu estou falando de palavras que se trabalham dentro do campo semântico da oposição. Dá uma olhada. Amor e ódio, feliz e infeliz, bonito, feio, guerra, paz. Perceberam? Eu tenho aqui uma relação de
oposição estabelecida. Então eu tenho palavras que são antônimas. Próximo conceito, tenho aqui para vocês também o conceito de hipônimos ou de hiponímia. Esse é muito útil para você usar em produções textuais, a fim de evitar repetições quando você não tiver um sinônimo para uma palavra. Gabi, é possível não ter um sinônimo para uma palavra? É muito possível. Se eu pensasse numa palavra como saúde pública, numa expressão como saúde pública. Difícil. Se eu penso numa palavra como democracia, difícil. Então esses tipos de situações acabam deixando você desesperado quando escreve, porque você quer evitar uma repetição desnecessária. É aí que entra o uso do hipônimo ou, que já é o próximo conceito, do hiperônimo. Trabalham juntos e eu vou mostrar para vocês para que serve cada um deles. Quando eu falo de hipônimos, de hiponímias, eu estou falando do uso de uma palavra de valor mais específico, mais restrito, retomando uma palavra de valor mais abrangente, mais genérico. Como assim, Gabi? Olha o exemplo junto comigo. O Brasil já foi destaque mundial no esporte. Ai, que saudades do futebol de 2002. Galera, olha como eu uso a palavra futebol para retomar a palavra esporte. A partir do momento que eu uso a palavra futebol para retomar a palavra esporte, eu não estou usando um sinônimo, porque existem vários tipos diferentes de esportes e eu escolhi só um. Concorda? Agora, a partir do momento que eu escolhi uma palavra de valor mais restrito, mais específico, que é futebol, eu acabei usando o recurso da hiponímia. É essa palavra que faz referência a outra de valor mais abrangente, que no caso é esporte. Beleza? Agora, se eu quero trabalhar com a hiperonímia, eu faço exatamente o contrário. Eu uso uma palavra de valor mais abrangente para retomar uma de valor mais restrito, para retomar uma de valor mais específico. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Olha que maneiro, galera. Eu amo essa música. E essa música usa a palavra pobre para retomar a palavra eu. Então o eu, que era restrito, está sendo retomado pela palavra abrangente, que é pobre. A partir do momento que essa palavra é abrangente, já que existem vários pobres além de mim, a partir do momento que essa palavra é mais abrangente, retomando uma mais específica, o recurso usado é o recurso da hiperonímia. Fechado? O conceito de polissemia, galera, é um conceito muito bacana, porque a gente está falando de uma palavra que a sua nomenclatura já te ajuda a entender o significado. Poli é uma expressão ligada a múltiplos, né, um fragmento ligado a múltiplos, e semia é um fragmento ligado a sentido. Polissemia são múltiplos sentidos, são múltiplos significados. O que isso significa na prática? Que eu vou ter uma mesma palavra com vários significados. Olha aqui o caso, eu tenho a palavra letra, e aqui letra pode ser a letra em si, né, do alfabeto, pode ser a letra de uma música e pode ser a letra no quesito escrito, né, a sua escrita. Como é que é a sua letra? Sua letra é bacana, sua letra é estranha, sua letra é letra de médico. Beleza? Então, polissemia é uma mesma palavra que tem vários significados. Mais um conceito pra gente, mais um fenômeno. Paronímia. A paronímia também ela é bem bacana. O que acontece com os parônimos, né? Com as palavras que mantêm o fenômeno da paronímia? Eu tenho palavras que têm uma escrita muito próxima, uma pronúncia muito próxima, mas o significado é diferente. Exemplo, emergir, imergir. Comprimento, cumprimento. Quando a diferença é mínima na escrita e na pronúncia, significa que eu tenho palavras parônimas. Agora, pensa na palavra acender, de acender e apagar. Pensa na palavra acender de subir, de levantar. Apesar de terem escritas diferentes, serem escritas de forma diferente, a pronúncia delas é a mesma. Acender, acender. E agora? Eu tenho um parônimo? Não. O parônimo, ele precisa de uma pronúncia parecida, de uma escrita parecida. Agora, quando eu tenho alguma coisa igual, seja a pronúncia, seja a escrita, eu já vou chamar de homônimo. Olha para os tipos de homonímia.
Primeiro tipo de homonímia é a homônima homófona, galera. Como assim? Homo igual, fono, som. Então elas têm a pronúncia igual, mas a escrita diferente e o significado diferente. Opa, vê se não é acender. Acender, acender. Pronúncia igual, mas escrita diferente e significado diferente. Beleza? Nós temos as homógrafas. Homo igual, grafo de grafia. Então a grafia é igual, mas a pronúncia é diferente e o significado é diferente. Entre os soluços do meu choro, eu tento te explicar. Aqui eu tenho, né, o choro, que triste. Se é para chorar, eu choro. Choro, choro. Olha como é que eu tenho a escrita igual, mas a pronúncia e o significado diferentes. Um é substantivo, um é verbo. Beleza? E ainda tem os casos em que a pronúncia é igual, a escrita é igual e só o significado é diferente. Esse caso é o caso das homonímias perfeitas. Andei só pela noite. Esse só tem valor de sozinho. Eu só quero que você saiba. Esse aqui já é eu somente quero que você saiba. Tranquilo? Falta só o número 8, que é a ambiguidade. A ambiguidade é quando você constrói um discurso e ele gera um duplo sentido incômodo, porque ele não ajuda você a entender o discurso. Ou quando o duplo sentido ele é proposital, que vai gerar um humor. É muito comum isso nas tirinhas. Quando é que a vacina antirrábica derruba casas? Quando fura cão. Olha aqui a ambiguidade da pronúncia do furacão. De furar o cão com um furacão. Beleza? Estudem, façam exercícios e já voltem para aqui pro Cara Vestibular.